Tem dias para tudo, né? Tem dias que é mais tráfico, tem dias que é mais assaltos, tem dias que é outras ocorrências, desde violência doméstica. E hoje chegou a vez do furto, que também é comum por aqui, né? Meu Deus do céu, como a gente tem visto e a polícia tem registrado furtos, fora aqueles que não são registrados, hein, gente? Natália, fora esses. Vamos embora lá então atualizar a gente aí com as principais ocorrências policiais. E a gente sempre lembra que são só as principais. Tem muitas outras, gente, que acontece aí que nem divulgada é, né? Por isso que a gente sempre diz para acessar o VIP Social e ficar muito bem informado, né, Júnior? Mas agora vem comigo que está na hora das ocorrências policiais aqui no Jornal VIP e a gente vai trazer então os principais crimes que aconteceram nas últimas 24 horas. Alguns aconteceram durante a madrugada, então bem recente aí, você vai ficar sabendo. E lembrando que as ocorrências policiais têm um oferecimento desse time VIP de patrocinadores. Troca de óleo e filtro e ainda ganha um alinhamento 3D é só na Duff Pneus. Manecar Consórcio com parcelas que cabem aí no seu bolso, todo mundo consegue. Clube de Caça e Tiro aqui em Tijucas. Quer aprender a tirar? Eu sempre digo, né, Júnior? É o local certo. E para quem quer cuidar da saúde, é muito importante nesse momento, Central de Exames e Posto de Chiquinho. Abasteça e sinta a diferença. A gente vai começar falando hoje, Júnior, de um furto até, de certa forma, inusitado. A gente está acostumado a ver furto de coisas grandes, maior que tem acontecido, geladeira, fogões. A gente teve recentemente, né, um monte de cadeiras sendo furtados. Mas agora, container de 40 pés. É grande, hein, gente? E mais 2 de 20 pés, essa é a primeira vez que eu vejo. Foram recuperados na manhã de terça-feira na BR-101 3 containers que haviam sido furtados em Penha. 2 carretas foram flagradas na rodovia em Itapema, transportando as estruturas. De acordo com o proprietário, os equipamentos para carga, um de 40 pés e 2 menores de 20 pés cada, estavam à venda. As estruturas foram levadas de um terreno no início da manhã e colocadas em 2 carretas sem ter sido feito o pagamento. O proprietário registrou um boletim de ocorrência e seguiu os 2 veículos com seu carro particular. Ao acessarem a BR-101, avisou a Polícia Rodoviária Federal. A abordagem aconteceu em frente à unidade operacional no quilômetro 143 da rodovia. Os 2 motoristas foram levados para a delegacia de Polícia Civil e o crime será investigado. Mas tem gente também sendo presa. Após um furto, um homem foi perseguido pela polícia e capturado. Um furto estava acontecendo na Avenida Carlos Humberto Ternes, em Tijucas, quando a polícia foi acionada. O criminoso estava nos fundos de uma oficina. Ao chegarem no local na terça-feira, os funcionários constataram a ação criminosa e denunciaram. Quando a guarnição chegou, apontaram a direção em que o suspeito havia corrido. O homem deixou os objetos furtados pelo caminho e, de acordo com populares, o mesmo rapaz já havia levado 2 aparelhos de ar-condicionado do mesmo local. Com as características repassadas, o suspeito foi localizado e capturado. Ele foi levado até o endereço do crime e mostrou onde havia deixado algumas partes da janela que havia quebrado. O autor e uma testemunha foram levados para a delegacia. Olha só, durante essa madrugada, uma loja aqui em Tijucas foi arrombada e mais de 150, na verdade, produtos foram levados pelos criminosos. Na manhã desta quarta-feira, a funcionária de uma loja na rua Tenente Carvalho, no bairro 15 de Novembro, em Tijucas, foi informada por uma amiga que o estabelecimento havia sido arrombado. A invasão aconteceu durante a madrugada e pela manhã ela chegou na loja de calçados e constatou que uma janela de vidro lateral do imóvel estava quebrada. Aproximadamente 150 itens da loja, entre calçados, chinelos e bolsas, foram levados. O estabelecimento possui câmeras de monitoramento. No entanto, ainda não foram verificadas, pois o responsável não estava no momento. É uma verdadeira onda de furtos, né? Como eu disse na abertura, hoje parece que a gente tirou o dia só para falar de furtos, Natália. Realmente. E, Júnior, a gente já está na linha com o repórter Luan Lucas, que está em um desses locais, na verdade, próximo do local onde aconteceu esse furto em uma loja de calçados. E ele vai estar explicando para a gente um pouquinho mais sobre essa onda de furtos que vem acontecendo aqui na nossa região. Boa tarde, Luan. Tá ouvindo a gente bem?
Estou ouvindo bem. Boa tarde, Natália, para você, para o Júnior, pessoal que está aí no estúdio, pessoal também que está acompanhando de casa. A nossa equipe está aqui na Avenida Beira Rio, exatamente no ponto onde fica a Rua Tenente Carvalho, no bairro 15 de Novembro. Falando especialmente aí desse caso que a gente acabou de conferir, do furto em uma loja de calçados que fica aqui nessa região. Uma funcionária acabou chegando pela manhã e aí encontrou a janela arrombada e aí acionou a polícia militar por volta das 8h45 da manhã. O caso certamente aconteceu durante a madrugada e aí teve, até pela dificuldade, já que não estavam por aqui os proprietários, a polícia militar ainda teve um pouquinho de dificuldade para identificar exatamente o horário em que aconteceu essa ocorrência. Tem câmeras de vídeo monitoramento aqui nesse estabelecimento, porém, como os responsáveis ainda não estão no local, a polícia ainda não conseguiu coletar essas imagens. A expectativa é que no decorrer dos dias as imagens sejam divulgadas e que aí sim a gente possa ver de fato o que aconteceu nesse estabelecimento. E como vocês mencionaram sobre essa onda de furtos, esse é um dos crimes que mais acontecem aqui na nossa região, especialmente no município de Tijucas. A gente praticamente noticia todos os dias casos como esse. Né? Lucas, tu consegue ouvir a gente bem? O sinal tá falhando ali, acho que a gente perdeu a conexão com o repórter Luan Lucas. A nossa produção tenta aí novamente ativar a conexão e como a gente estava falando, e o Lucas agora acabou de falar sobre isso especificamente, né? Essa onda de furtos. O Lucas até está na Rua Tenente Carvalho aí, ó. Sinal um pouquinho fraco, consegue ouvir bem a gente, Lucas, para dar continuidade aí, então, a sua participação, falando dessa onda de furtos que tem acontecido na nossa região. A gente sabe que, por exemplo, está numa avenida bastante movimentada. À noite, o movimento vai praticamente a zero. E isso contribui para esse tipo de crime, né? Sem dúvida, esse local aqui que a gente conhece está passando por obras, né, que é a Avenida Beira Rio. Ela ainda não está 100% iluminada, como deve ficar pronta após as obras. Por isso, realmente, é uma área bastante complicada, com fluxo praticamente reduzido a zero, como você bem mencionou. E também essa região, Júnior, apesar de ter alguns comércios, eles estão abertos, obviamente, somente durante o dia. Então, tem poucas residências aqui nessa região e até por isso que acaba colaborando para esse baixo fluxo de pessoas. É claro que se tivessem moradias, residências aqui nessa região, teria pessoas praticamente o dia inteiro aqui, estariam uma noite em casa descansando, enfim. Então, até pela falta dessas residências, essa área acaba sendo bastante vulnerável a gente perdeu a crimes como esse que a gente... Até o sinal de internet aí tá difícil, hein, Lucas, hoje. Voltou? Mais alguma pergunta, Natália? Tenho. Ô, Luan, olha só. Esses produtos que foram levados dessa loja são principalmente calçados, chinelos e bolsas, né? É muito importante porque a gente viu agora há pouco o quanto a participação da população em resolver e ajudar nos crimes é importante, né? Tivemos vários casos de furto em que a população ajudou a polícia. E é muito importante que a população esteja atenta, principalmente nos grupos de WhatsApp, Facebook, quando vê algum produto desse sendo vendido, né? Verdade, estou com um pouquinho de dificuldade para conseguir ouvir vocês, mas eu acho que eu consegui entender mais ou menos o que você perguntou, Natália. É claro que a gente deve agora estar atento, a polícia também trabalha dessa forma, para identificar, especialmente naqueles grupos de compra e venda de produtos usados, os populares desapegos que tem principalmente nas redes sociais. São itens aí como calçados, a especialidade da loja é calçados, então certamente são itens desse tipo e que provavelmente devem ser revendidos por os autores em breve, principalmente através dessas redes sociais. Não tem milagre, hein, gente? Acho que tá bom aí, Lucas. Obrigado pela participação. A gente só ressalta que, como foi falado do caso de receptação agora, é muito importante ficar atento, porque às vezes o cara compra na inocência e pode ser lembrando preso. Que receptação é crime, né? Ainda que de menor potencial, a pena seja mais branda, ainda é crime e ninguém quer ter, uma pessoa de bem, né? Não quer ter a ficha suja por causa de algo desse tipo. Isso aí. Mais Júnior, alguma? falando em ficha suja, a gente teve um integrante de uma facção criminosa que foi preso. Na verdade, ele se entregou ontem aqui em Tijucas. A gente vai trazer o site na tela para vocês. Esse integrante ele é acusado, ele tem mandado de prisão por tráfico de drogas e também por porte ilegal de arma de fogo. Ele se entregou, o mandado de prisão foi expedido
lá no final de maio, que não faz muito tempo, né? Então, nesse final de maio, foi expedido o mandado de prisão e começou as tratativas para que ele se entregasse. E na tarde de ontem, ele se entregou lá na Polícia Civil. Ele já foi encaminhado para o Presídio Regional de Tijucas. É mais um criminoso, então, que sai de circulação aqui da nossa região, né? É isso aí, a polícia continua trabalhando. Natália, obrigado aí pelas participações, ou pela participação de hoje, tanto a tua quanto a do Lucas, que está nas ruas de Tijucas. Muito obrigada, Júnior. Muito obrigada a você aí de casa por ficar ligadinho no Jornal VIP. Lembrando que amanhã, dentro do Jornal VIP, embora seja feriado, a gente vai estar aqui trazendo informações importantes para vocês. Então fique ligadinho, até amanhã e acesse vipsocial.com.br.